Olá, seja bem-vindo a essa nossa conversa de hoje, um bate-papo muito interessante sobre como nascem os sonhos dos jovens acropolitanos que saem para abrir uma filial. Na verdade, hoje tem algumas pessoas para apresentar a vocês: Fernanda Chaibub, ao meu lado, Paulo Tarcísio Cavalcante, do meu outro lado, a professora Ana Beatriz Pignataro, que fala desde Recife. Todos eles sejam bem-vindos. Todos Obrigada. eles e eu mesma temos uma experiência em comum. Nós abrimos uma nova filial de Nova Acrópole. Imaginem vocês, temos centenas de filiais dessa instituição pelo mundo afora, cerca de 60 países. No Brasil temos mais de 90 sedes. Não sei se vocês já pararam para pensar como Nova Acrópole se expande. Acho que já perceberam, para aqueles que acompanham as nossas palestras, falamos sempre que somos um grupo voluntário. Como um grupo voluntário cresce tanto? Na verdade, muitos de vocês que já conheceram, já estiveram nas nossas sedes, talvez fosse interessante perguntar como essa sede chegou aqui, como essa instituição vai chegando cada vez mais longe e vai alcançando tantas pessoas. Nós estamos aqui para contar para vocês como foi a nossa experiência, o nosso sonho, como nós o realizamos. Bom, cada um que chega à Nova Acrópole e encontra aí coisas interessantes que o fazem crescer, que dão uma motivação de vida muito especial, acontece de às vezes querermos levar isso adiante, para uma outra cidade, para um outro lugar. Nova Acrópole, como um movimento voluntário, não dispõe de recursos, então ela sempre nasce pela iniciativa de um voluntário que queira transferir a sua vida para outra cidade, que queira transferir a sua vida para um outro local do Brasil ou do mundo e começar ali uma nova escola. Normalmente, uma pessoa transfere a sua profissão, o seu trabalho, ou começa num novo emprego nessa nova cidade, transfere para lá sua sobrevivência e aí começa a procurar um local, que normalmente começa muito pequeno, é uma salinha com algumas cadeiras muito simples, um quadro branco e alguns convites distribuídos naquela região, quer por internet, quer presencialmente, folhetos, cartazes, propagandas pela internet. E as pessoas chegam e ali existe um único professor, que é aquele que limpou aquele ambiente, é aquele que abriu a porta, é aquele que os recebe, e é aquele também que ministra aulas. Passado algum tempo, esses alunos vão crescendo ali, vão se desenvolvendo, a escola vai crescendo, pode-se alugar uma salinha um pouquinho maior e vão surgindo novos professores e assim a instituição vai se expandindo pelo mundo afora. Isso é basicamente para que vocês entendam. Começa do sonho de alguém que quer levar adiante e alcançar pessoas novas com aquele sonho que um dia também o alcançou. Uma filosofia que nos ajuda a ter um sentido de vida, uma orientação, um propósito claro, que nos ajuda a viver melhor como seres humanos. E aí cada um de nós aqui tem uma história. Eu gostaria que cada um de vocês dissesse a cidade onde se encontra, meus convidados, a cidade onde se encontram, e depois cada um vai começar a contar a sua história. Fernanda? Obrigada, professora. Eu hoje sou responsável pela Escola de Porto Velho, Rondônia. Eu comecei lá em 2013. Quando me mudei, eu tinha acabado de me formar na universidade e me senti num momento muito propício. Não tinha emprego ainda, tinha que começar tudo praticamente. E aí eu tinha um sonho, como a professora Lúcia falou, de abrir uma escola, uma nova Acrópole, onde ainda não houvesse uma nova Acrópole, uma cidade nova, um novo estado, possivelmente. E de várias opções que eu tinha, acabei conseguindo ir a Porto Velho, Rondônia. E foi uma grande alegria. De fato, consegui juntar duas coisas muito boas, que foi essa ideia de ter uma vaga para uma nova Acrópole que ainda não havia lá, em Rondônia inteira, e também uma boa oportunidade de emprego, uma boa oportunidade de viver uma nova cidade. E assim foi, como a professora Lúcia falou, consegui uma escola que me encantou totalmente, um local muito belo para começar essa ideia. Gostei muito do local e assim foi de pequeno, pouquinho, pouquinho, mas ainda naquela época a gente distribuía folhetos, né, muitos cartazes, era mais nesse sentido.
E começou a vir muita gente. Fiquei bastante feliz com o resultado. A senhora, inclusive, estava lá. Ela fez a abertura da primeira palestra, primeira aula inaugural, não é mesmo? Dessa nossa nova escola. E a gente teve já muitos alunos nas primeiras aulas, nos primeiros grupos. E assim estamos, já há 8 anos lá. É uma experiência muito bonita. Eu me recordo quando eu mesma comecei, já fiz essa experiência por 6 vezes. Quando comecei também, eu rondava num bairro, num local. Eu quero que a escola seja aqui, eu quero que a escola seja aqui. E acaba descobrindo um imóvel para alugar que não estava anunciado, que não estava em lugar nenhum, mas eu quero que seja aqui. É interessante como é que a gente acaba abrindo caminhos e as coisas acontecem exatamente como a gente espera. Normalmente não começamos com um local tão bom quanto a Fernanda começou em Porto Velho. Eu Uhum, comecei sempre com salinhas, mas é muito bonita. Nós nos sentimos pioneiros, um pouco daqueles bandeirantes heróicos, né? Que uhum, chegam no lugar novo para lançar ideias novas. sim. Paulo Tarcísio, você pode contar para a gente como foi que você começou? Professora Lúcia, muito obrigado. Boa noite, meu nome é Fernanda Bia. Eu comecei na escola em 2008. É importante o pessoal saber que todos nós que fazemos escola e hoje chamamos de dirigindo escola, começamos como alunos. Então, quando você entra numa nova Acrópole, em qualquer sede, você vai encontrar lá uma grande família e um conjunto de pessoas dispostas e que se esforçam para viver as ideias e viver a filosofia. E fazendo parte dessa família, você vai perceber que a escola ela tem muita vida e tem muitas necessidades. E na escola de Natal, a gente começou a apoiar, então, a diretora da escola, e com o tempo surgiu a necessidade de novos professores, e eu fui um dos professores da escola. Ao final da faculdade, mais ou menos como a Fernanda, Natal, como quase todas as metrópoles do país, crescem, e tinha uma cidade satélite de Natal chamada Parnamirim. E essa foi a primeira escola, a escola que eu criei, assim como a Fernanda fundou a escola de Porto Velho. E fiquei nessa escola de Parnamirim até o ano de 2015, 2013 a 2015, quando surgiu a necessidade de que alguém dirigisse a escola de João Pessoa, que foi uma das escolas fundadas pela professora Lúcia. E hoje eu estou na escola de João Pessoa, desde 2015 até agora. Diferente da experiência da Fernanda, eu já encontrei uma escola com bases construídas pela senhora, construída por outros diretores que estiveram na escola antes. E, e demos continuidade a esse trabalho de fazer com que esse sonho se expanda e cresça entre os paraibanos e os pessoas. É interessante lembrar e explicar para o pessoal, né? O processo é esse: um aluno se integra, torna-se professor, torna-se um professor já bem qualificado, com alguma experiência, e aí pode reivindicar fazer uma escola nova. Aí vamos procurar os locais onde há maior necessidade, às vezes um pouco mais próximos dentro da cidade, às vezes mais distante, em outro estado, como foi o caso da Fernanda. Mas começa sempre assim, com um professor integrado dentro de uma escola viva, dinâmica, que se dispõe a levar essa ideia mais adiante. E agora vamos chamar a professora Ana Beatriz Pignataro, que fala desde Recife. Bia, você pode contar para a gente a sua experiência? Oi, Lúcia. Oi, Fernanda. Oi, Paulo. Sim, na época eu morava em Natal. Eu era professora da escola em Natal. Tinha, na época, 21, 22 anos mais ou menos. E eu estava concluindo o último semestre da minha faculdade na época. E quando surgiu essa necessidade de uma nova escola em Recife, no bairro de Boa Viagem. Já tinha uma escola em Recife na época, então foi essa necessidade de uma escola especificamente nesse bairro, né? E aí eu já comecei então a procurar emprego em Recife, não mais em Natal, para poder justamente me mudar para lá e a gente abrir a escola. E deu certo, arranjei um emprego, me mudei e a minha rotina era praticamente assim, trabalhar o dia todo, trabalhava 8 horas por dia e à noite procurava imóvel para a escola, que foi uma pré-etapa, né, antes de a gente conseguir abrir a escola. E não foi muito fácil fazer isso, porque os imóveis em Recife, nessa região específica, em Boa Viagem, eram muito caros. Eu não contava muito com isso, então procurei muito assim para poder encontrar. Demorou ainda alguns meses. E aí o que aconteceu é que eu já praticamente já tinha olhado a cidade toda, o bairro todo, né?
e conhecia todas as ruas, não tinha achado nenhuma possibilidade. Já estava achando que a gente ia ter que começar realmente com uma salazinha pequena, mas o que aconteceu foi que numa noite, quando eu parei, quando eu fui estacionar na rua do apartamento que eu estava na época, estavam lotadas as vagas, eu fui com uma rua assim ao lado, um pouco na frente, para estacionar longe, e aí quando eu estacionei, que eu saí do carro, vi uma placa de alugas numa casa bem bonitinha, bem pertinho de onde eu estava, né? E aí já no dia seguinte já liguei para lá, já consegui visitar a casa, já entrei, e realmente era uma casa assim, é, perfeita para a gente naquele momento, pequenininha, mas perfeita porque a gente precisava. O problema é porque depois de muita negociação, o valor ainda era assim, na época, era exatamente, eu me lembro, o mesmo valor que eu recebia de salário naquela época. Então, foi aí, enfim, né? Mas deu tudo certo, né? O que a gente fez na época foi que eu fui morar na escola, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, né, quando vão abrir as escolas. Fui morar na escola, então já esse valor que eu já iria pagar de aluguel já ajudava nas finanças da escola. Já programei assim o que a gente precisaria ter de alunos no primeiro mês, segundo mês, para que a gente pudesse pagar as contas realmente, né, a escola já ir movimentando as receitas com os alunos do curso para que pudesse pagar o aluguel. E aí foi bem certinho, né, tudo aquilo que a gente tinha programado assim. E deu tudo certo, né? Aos pouquinhos foi crescendo, as pessoas foram apoiando. E aí, como acontece com todas as escolas, aos poucos vão surgindo esses voluntários, esses membros da Nova Acrópole, que vão assumindo para si também essa responsabilidade e fazendo a escola ficar cada vez maior, né? Mas foi assim que começou. Isso é uma experiência muito importante, obrigada, Bia. Uma experiência muito importante para você que nos assiste. Às vezes você vê palestras que são muito boas dentro do YouTube, dentro do Acrópole Play, e pensa, bom, por que eu vou para uma escola física se eu tenho tantas coisas boas na internet? Você não sabe, essa escola que está pertinho de você, que está na sua esquina, o sacrifício de uma pessoa para chegar aí perto de você. Quando eu me lembro quando saí de Brasília para ir para João Pessoa, fundar a escola de João Pessoa, que foi uma das escolas que eu fiz, a sensação que eu tinha é de que eu tinha reencarnado, porque de repente eu estava num lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Era um local totalmente deslocado da minha experiência de vida, e começar do zero, a convencer de uma nova ideia, trazer pessoas. Lógico, eu não era a melhor instrutora do mundo, mas o sacrifício que eu fiz para estar ali perto daquelas pessoas, com certeza eu era o melhor para elas. Quando eu digo abram a nossa página lá da escola no Brasil inteiro, nossa página institucional, que é o acropole.org.br, entre na aba filiais e veja a filial que fica mais perto de você. Quando olharem aquela listinha, vocês vão ver situações como essa. Pessoas que fizeram um sacrifício enorme para transferir toda a sua vida para chegar mais perto de você. Considere que não existe acaso. Provavelmente essa pessoa é que mais tem para te dizer, é onde você mais tem para aprender. É lógico, nós gostamos muito de ter você no nosso canal do YouTube, de ter você na nossa plataforma de streaming, o Acrópole Play, mas não deixe de conhecer as nossas sedes. É um esforço enorme de idealistas que vão atrás dos seus sonhos, para poder chegar mais perto das pessoas que podem ser alcançadas por esse sonho. Eu acho essa experiência muito, muito bonita e muito forte. Eu, no meu caso, também passei por ela por 6 vezes. Primeiro, próximo de Brasília, numa cidade chamada Valparaíso de Goiás, e era bem uma salinha mesmo, com algumas cadeirinhas de plástico, que foi o máximo que deu para eu comprar na época, que eram 10 cadeiras, eu me lembro bem. São A caros. décima, a 11ª não cabia no meu orçamento, comprei 10 cadeirinhas de plástico e comecei dando minhas aulas lá, cidade de Valparaíso, Goiás. Depois fui para Taguatinga, também uma cidade satélite de Brasília. Depois de lá, fui para João Pessoa, na Paraíba, fundei a escola de lá, foi uma experiência maravilhosa. Voltei para Brasília, fiz uma filial no Lago Norte. Depois do Lago Norte, fui, adivinha para onde? Pertinho, fui para Belém do Pará, Logo ali. logo ali. Também fiz um trabalho interessante, muito importante na minha história de vida, tenho um grande carinho por Belém do Pará. Aí voltei, fiz Asa Sul, que é uma parte do plano piloto da cidade de Brasília. Depois fiz Lago Norte. Enfim, passeei bastante, fiz várias filiais.
sempre com aquela emoção e aquela sensação de estar levando uma semente nova para um lugar que antes ainda não havia, sempre com aquela sensação de pioneiro, de estar carregado, às vezes com pouca bagagem. A gente muda de cidade, às vezes não leva muita coisa, mas leva um sonho tão grande, que tem um peso tão grande, um impulso tão grande. Às vezes a gente fecha os olhos, eu inclusive fiz um poema sobre isso, se chama Via Aérea, que eu fechava os olhos, eu imaginava que a minha bagagem inteira era um sonho que eu estava levando para entregá-lo de mãos cheias. É assim que a gente faz. É assim que a gente se sente. É assim. E essa experiência de mudar uma escola do nada, a gente acaba crescendo muito e desenvolvendo muitos poderes e muitas virtudes, né, Lúcia? Coisas que a gente nem imagina que tinha, né? Nem que sabia. É interessante, eu acho que vocês viveram essa experiência. Procure um livro que te diga como fazer propaganda. E a gente não acha nenhum livro que ofereça aquilo que a gente está oferecendo. A gente está oferecendo um sonho, não uma mercadoria. Uhum. Aí você começa a ter que fazer propaganda inventada por você mesmo, do teu jeito. Nosso método. É uma experiência muito bonita. Eu inventei 1000 coisas e sei que todos vocês têm boas experiências aí também para falar. Uhum. Nós vamos para a nossa segunda narrativa. De todas essas experiências, de todos esses aprendizados, algum que vocês destacariam em especial? Fernandinha? Eu diria exatamente isso que a senhora tocou, nesse aspecto de que, como por exemplo, a senhora ter saído daqui para ir fazer lá, logo ali Belém, né? Eu também fui logo ali fazer Porto Velho, que está um pouco longe, e o Brasil é muito grande, né? Então nós temos muita diversidade, pessoas muito diferentes, muitas culturas. E, como a senhora disse, a gente teve, cada um de nós, que se adaptar a uma nova cidade, a uma nova mentalidade que a gente não estava acostumado. E pode parecer que não, mas faz diferença. São muitas diferenças de trato com as pessoas, de como as coisas funcionam, de até mesmo o ritmo das coisas, de como a gente fala, de como a gente faz, de como resolve, não resolve. E isso foi um grande aprendizado de saber, no meu caso, né, posso dizer, de saber se adaptar a diferentes formas, que eu tive que realmente aprender lá com o pessoal do norte, com os nortistas, eu sendo uma brasiliense, e foi muito rico, me ensinou muito a trabalhar com as aparências, para além das aparências, especialmente, né, sabendo observar a essência das pessoas, a essência das coisas e adaptar as formas, porque as formas, no final das contas, não importam, elas são a casca. Elas são um símbolo importante de muitas coisas que estão dentro, como a gente fala sempre sobre simbologia, mas ela está a serviço sempre de uma essência. E se não for assim, a gente não sabe tocar o coração das pessoas, realmente ir naquilo que importa. A gente fica preso às aparências e isso não é muito bom. E é uma das coisas que a gente ensina sempre na Nova Acrópole, né? De que a gente tem que saber ver as coisas além. E essa eu acho que é uma coisa meio bonita que eu percebi da minha experiência de, por exemplo, ser muito jovem, era bastante jovenzinha, 20 e poucos anos, como alguns de nós, vários de nós que não estamos aqui hoje, mas tem vários outros, tá, que não estão nessa entrevista, nesse bate-papo, mas que estão na mesma situação, que são muito jovenzinhos e se tem alunos de 70 anos, de 80, de 60, de várias idades, e é muito bonito, pelo menos na minha experiência, de ser recebida, muito bem recebida por eles. Tem vários que estão conosco aí até hoje, sempre, e que eu sou muito feliz de tê-los como bons alunos, vendo além daquilo que eu era como jovenzinha, com pouca experiência, eles conseguiram ver além. O que eu estava falando era mais do que eu era como uma jovenzinha sem muita experiência. E acho que isso é algo muito importante que nós ensinamos na Nova Acrópole e que eu consegui ver, né, na minha experiência com esses alunos que me ensinaram muito disso, inclusive. É uma experiência interessante e a gente tem que aprender a gostar do que as pessoas gostam, saber da culinária, gostar da culinária Uhum. local, né, conhecer a história da cidade, o jeito de falar, gostar do folclore, ou seja, você realmente tem que se oferecer para ser do local. E aí, às vezes, mesmo estando dentro de um país, é uma vestimenta cultural bem diferenciada, né. Quando eu cheguei Bastante. em João Pessoa, não entrava na minha cabeça por que São João era tão importante, porque em Brasília aquilo não existia, nem o Círio de Nazaré em Belém, eu não sabia muita coisa. Eu também não sabia comer peixe, agora eu adoro. Muitas vezes uma pessoa tem a impressão que o São João é mais importante do que o Natal. De certa Sim. maneira, como as pessoas vivem com mais intensidade o São João, até do que o próprio Natal.
E isso me surpreendia bastante, porque para mim, Brasília realmente não é uma coisa que tenha grande significado a data de São João. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma festa familiar e as pessoas me perguntavam: "Onde você vai passar o São João?". Eu não sabia nem o que dizer, porque não existia São João para mim. Até me familiarizar, pegar o espírito, pegar a ideia, é um processo muito forte. Você tem alguma coisa importante que você gostaria de destacar? Lúcia, eu destaco a percepção de que nós somos feitos de várias camadas. Quando você entra numa experiência dessa, você tem uma visão de si mesmo, tanto das suas virtudes quanto dos seus defeitos. E normalmente o nosso sentimento é sempre o mesmo, que eu não sou capaz, que eu não tenho as virtudes que são necessárias para cumprir esse papel que é tocar o coração de tantas pessoas e a alma de tantas pessoas. E você se colocando à disposição das pessoas e desse trabalho, parece que você descobre poderes e virtudes que de outra forma você não descobriria, assim como defeitos também. Então, na nossa visão de nós mesmos, a gente só consegue ver as primeiras camadas. E muitos, assim como a gente não tem consciência das nossas virtudes e poderes, a gente também não tem dos nossos defeitos. Então, talvez alguém chegue para você e diga: você tem esse defeito. Você fala: eu não tenho esse defeito. De onde é que você tirou isso? É coisa da sua cabeça. Mas se você vai refletir com carinho e vai procurando, você acaba encontrando e descobrindo, às vezes, um defeito enorme que domina grande parte de você, da sua psique, e você nem sabia que ele existia. Então, a experiência de aprender para ter o que ensinar, aprender para poder transmitir para as pessoas, nos obriga a olhar para dentro e descobrir essas camadas mais profundas. Então, eu tenho certeza que as coisas que eu consegui aprender com essa experiência e continuo aprendendo, já achei cada vez mais, dificilmente eu aprenderia nessa vida de outra forma se não fosse assumindo esse compromisso com o outro. Porque na hora que a gente se compromete com o outro, eu estou disposto a crescer para ajudar as pessoas a crescerem, parece que algo quase mágico acontece e você percebe tanto virtudes quanto defeitos que na hora que você enxerga e vê os inimigos, você agora tem condições de trabalhar e enfrentar aqueles defeitos. Então essa percepção de que a gente tem várias camadas e você a cada ano parece que descobre uma camada mais profunda, isso é muito marcante para mim. A impressão que me dava, Paulo, é de que a vontade de dar algo para as pessoas é tão grande que você vai mergulhando dentro de si próprio de maneira cada vez mais profunda, né? Porque toda semana, todo dia, você tem que ter uma experiência profunda. Você não senta em sala de aula simplesmente para falar o que está num livro, A República de Platão. Para isso, a gente mandaria o aluno ler a República de Platão na casa dele. Ele vem para as nossas escolas porque ele quer que a gente acrescente algo da nossa experiência prática. Então, é como o pássaro que levanta voo para procurar comida para o seu filhote que ficou no ninho, né? A gente passa o dia inteiro procurando experiências profundas para ter o que dar para os nossos alunos. Então, cada vez vai verticalizando, vai aprofundando. Por isso se diz que o homem é do tamanho da sua generosidade. Quando a gente quer dar muito, a gente acaba tendo que encontrar muita coisa dentro de nós e vai penetrando nessas camadas mais profundas da personalidade. E você, Bia, o que você teria para a gente de experiência profunda que você gostaria de relatar? Lúcia, para mim, assim, realmente, acho que são muitos aprendizados todos os dias, mas o que eu ia comentar, como talvez esses aprendizados que mais são intensos, é um pouco disso que a senhora acabou de falar agora mesmo, assim, como que a melhor maneira da gente crescer é através do compromisso de ajudar as outras pessoas a crescerem. Para mim, realmente, assim, tem sido o elemento que, ao longo dos anos, mais tem ficado claro, óbvio, como que um ser humano tem essa possibilidade de despertar os seus poderes latentes, crescer e buscar dentro de si, como a senhora comentou, tudo isso que necessita pelos outros, não por si mesmo. E acho que são duas coisas, assim, isso que é muito claro através da nossa experiência de podermos estar buscando comprometer aquilo que a gente tem, ainda que seja muito pouco, mas pelos demais, como isso ajuda a crescer.
E não tem outra via, eu não considero que tem outra via realmente para que a gente possa crescer. E, além disso, é muito claro essa percepção de que como nós transmitimos aquilo que nós somos para os demais, tanto positivamente quanto negativamente. Isso também aumenta muito a nossa responsabilidade, eu acho, porque uma coisa que tem ficado muito claro para mim também, assim como aprendizado, é justamente que é, muito mais do que falar para uma pessoa ou dar uma aula para uma pessoa, a melhor forma de ajudá-la, de fato, é quando a gente, por ela, vence aquele defeito ou trava uma batalha, uma guerra dentro de nós. Assim, como isso tem um poder descomunal para ajudar aquela pessoa a crescer e como também uma permissividade, um vício que não é trabalhado, um defeito que a gente quer encobrir na gente mesmo, como que isso faz com que também as pessoas que estão perto de nós, que estão ao nosso lado, também sejam permissivas a essas mesmas sombras, a esses mesmos elementos dentro dela. Então, como que há uma certa uma troca muito forte entre nós e como nós, aquilo que nós fazemos dentro, está sempre influenciando as pessoas que estão fora da gente. Então, isso para mim tem sido um aprendizado muito bonito, assim, lidando com muitas pessoas, com os nossos alunos, como a gente costuma chamar dentro de Nova Acrópole, não só alunos, mas discípulos, que são esses que querem viver as ideias, não só compreendê-las intelectualmente. Então, isso é uma coisa que, para mim, a cada dia que passa, fica mais claro, como que a melhor forma de ajudar as pessoas é a gente mesmo crescendo. Com certeza. É aquela máxima que diz: quanto mais dentro, mais fora, né. Você vai desobstruindo canais internos, parece que você também abre canais para chegar até as pessoas. Eu sempre achei muito curioso, porque você chega numa escola de filosofia, que não está dentro do mundo acadêmico, uma escola de filosofia do modelo de Nova Acrópole é algo muito novo para as pessoas. A gente chega, aluga uma salinha, aluga uma casa, coloca as nossas cadeirinhas de plástico, as minhas famosas e míticas 10 cadeirinhas de plástico, coloca elas lá, coloca um cartazinho na porta e daqui a pouco as pessoas vêm vindo e se interessam pelo que a gente tem a oferecer e aprendem, gostam e aquilo é útil na vida delas. É muito interessante como é que esse processo vai se reproduzindo, reproduzindo em cada lugar onde a gente chega. Alguma coisa interna abre as portas, não é só a fechadura da porta que abre as portas para as pessoas virem. É algo dentro de nós. Tem uma maçaneta interna que a gente abre. Eu estou aqui em nome de um sonho, em nome de algo maior, eu tenho algo que foi precioso para mim, portanto eu quero oferecer e, portanto, as portas se abrem. Eu me recordo que quando eu chegava, sobretudo em João Pessoa, eu até sonhei com isso. Eu sonhei que eu chegava diante do espírito daquela cidade e dizia quem eu era, o que eu estava fazendo ali, e pedia que ele me desse acesso ao coração daquelas pessoas daquela cidade. Ou seja, abria o meu coração, abria essa porta e dizia: eu venho em nome disso, eu venho para ensinar isso. E isso, no meu sonho, para mim, foi como se eu tivesse virado a chave na fechadura. E aí eu tomei o hábito de cada vez que eu chegava num lugar fazer mais ou menos a mesma coisa. Imaginava que eu estava diante do espírito daquela cidade e dizia: olha, eu sou fulana de tal, venho em nome disso. Você me ajuda a atingir o coração do seu pessoal? É isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu vim fazer. Então exige um mergulho em nós mesmos, como dizia o Paulo, um processo de crescimento, uma honestidade, como dizia a Fernanda, como diz você também, e é uma entrega. Eu acho que a virtude perfeita aí seria isso, né, entrega. Foi maravilhoso na minha vida, portanto eu quero compartilhar. E é uma entrega daquilo que a gente tem de melhor, de todo o coração mesmo. E agora vamos para uma outra coisa que também eu acho que todos nós temos as nossas histórias, né, que pena que a gente não está com todos os diretores de filiais do Brasil aqui para contarem suas histórias, porque eu sei que são muitas. Seria demais. Seria sensacional, né, são muitas. São muitos. Daria para escrever um livro, com certeza. Mas o que vocês que estão aqui poderiam lembrar para a gente de uma grande alegria, um momento de grande alegria? Fernanda? A gente conversava aqui logo antes, né? Eu já tinha contado essa história para a senhora. Foi logo quando eu cheguei na sede de Porto Velho, poucas primeiras turmas. Eu estava bastante inexperiente ainda, era bastante inexperiente, mas eu tive um aluno, vários alunos, né? Mas teve um aluno especial que me chamou a atenção, que era muito calado, muito frequente, muito. Não falava nada, mas estava muito interessado. E bastante sério na postura dele e tudo, sempre, até o final do curso. Aí, quando acabou os 6 meses, ele veio conversar comigo que, olha, infelizmente eu tenho que ir embora, eu vou me mudar de cidade,
mas eu vou com muita gratidão pela Nova Acrópole, por você, que me deu esses 6 meses de aula. Ele chegou dizendo o seguinte, quer dizer, quando ele chegou na Nova Acrópole, ele disse, ele não acreditava na vida mais, ele estava muito desacreditado de que havia um sentido maior para as coisas, de que realmente havia mais o que fazer na vida. Ele já era um senhor. E ele disse que depois de 6 meses de aula, isso mudou completamente para ele. Ele se sentiu novamente crente, crente na vida, nas possibilidades que ainda havia, muita esperança diante da vida. E isso me tocou bastante, eu lembro que eu contei para a senhora na época, que eu achei muito bonito, era simples a declaração dele, mas quer dizer, todo o nosso esforço desses 6 meses de aula tinha valido a pena, foi assim que eu senti, mesmo que ele não tivesse continuado, não sei se continuou depois, mas naquele momento foi a última vez que eu o vi, e eu fiquei muito feliz por essa declaração, então foi uma experiência. Uma Que eu considerei experiência. bonita. Para aqueles que não sabem, eu um dia também recebi Dona Fernanda Chaibub aos 17 anos de idade na escola. Também houve uma primeira vez, eu também vi aquele olho brilhando pela primeira vez, vi ela cada vez mais se firmando, se aprofundando, e um dia partindo para fazer uma filial, que foi uma experiência linda. A senhora, eu sou muito grata à senhora, que ajudou muito. Paulo, uma alegria. Lúcia, a proposta da escola, em grande parte, um aspecto da escola é que você crie um compromisso com você mesmo, com a humanidade, que o seu crescimento, que a sua superação de si mesmo não seja um processo mais aleatório, mas que você crie um compromisso consigo mesmo. E nossa sociedade, ela traz muitas fontes de prazer, e os prazeres são muito bons, mas não necessariamente os prazeres, eles preenchem o coração. E sempre que a gente percebe que a gente cresce, supera algo, um defeito, ou desenvolve uma virtude que não tinha, isso traz um tipo de prazer que é como se o coração ele se preenchesse um pouco. Mas algo que parece que traz mais alegria do que isso é quando um aluno, é um pouco parecido com a experiência da Fernanda, transmite isso para você. Ele fala que há 6 meses atrás eu bati o carro, há 6 meses atrás eu reagiria de tal maneira, mas agora eu consigo reagir de tal maneira. Você cresce e domina algo dentro de você, de maneira que você muda a forma como você reage à vida. Então, quando você cria um compromisso consigo mesmo de crescimento, de pegar essas ideias que a gente transmite na escola e aplicar, isso é algo que só você pode fazer, né? Ninguém pode fazer por você, e você vai percebendo, a cada 6 meses você percebe que algo vai mudando na tua postura, na forma como você lida com a vida, lida com os problemas, lida com as pessoas e oportunidades. E é muito bom ver isso em você, mas parece que é muito melhor ver isso nos outros. É incrível, é uma experiência muito doce, realmente. Eu poderia dizer que uma grande alegria para mim, eu posso ser um pouco ousada de querer falar em nome de vários outros diretores de filiais pelo Brasil afora, mas eu acho que muitos outros diriam que também é a maior alegria deles. São 3 palavras: graças a você. Nossa, essas palavras são muito doces. Graças a você, hoje eu sofro um pouco menos, eu tenho um sentido de vida maior. Graças a você, hoje eu sei dar uma resposta melhor às dificuldades que antes me prendiam. Graças a vocês, graças a essa escola, os ensinamentos recebidos aqui. Graças a vocês, é uma expressão, uma frase que ainda hoje me emociona. Ouvida pessoalmente, ou ouvida através da internet, no comentário de uma palestra, sempre dá aquela sensação, nossa, valeu a pena, está valendo, vai valer sempre. Graças a vocês que se dão o trabalho de chegar para a gente dizerem isso, a gente tem combustível para virar o mundo de cabeça para baixo, vocês não sabem quanto. Bia, você, uma alegria. Lúcia, eu vou te contar, viu, que eu estava refletindo, essa pergunta, a maior alegria, acho que é uma das perguntas mais difíceis que a senhora já me fez. Já fez muitas perguntas difíceis, mas essa foi uma das mais difíceis, porque
Eu sempre costumo comentar com o pessoal aqui da escola, nesse final do ano, a gente fala um pouquinho das experiências, cada um costuma comentar aquilo que foi mais bonito, mais rico do ano. E uma coisa que eu sempre costumo comentar assim com eles é que eu tenho essa sensação, desde o ano que eu entrei na Nova Acrópole, faz muitos anos, eu sempre tenho essa sensação quando chega no final do ano. Eu sempre penso assim, nossa, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Só que chega no outro ano, eu tenho a mesma sensação. Eu falo, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Aí chega no outro ano, só que assim, foi assim sempre, desde que eu entrei na Acrópole. Todo ano é o melhor ano. Eu comento isso com o pessoal, porque é isso mesmo, quando a gente vai, através dessa luz da filosofia, através desses ensinamentos, a nossa vida ela vai se tornando a cada ano tão mais rica, tão mais profunda, que cada ano é melhor do que o outro. Então, ao longo assim, desses 9 anos, foram muitos momentos de muita alegria, foram muitas experiências. E claro que, como eu sempre comento isso com o pessoal, né? Se eu for falar assim, a experiência de maior alegria tem que ter sido a experiência desse ano, porque cada ano vai sempre sendo melhor, né? E ano que vem eu tenho certeza que eu vou ter essa sensação também. Mas se eu fosse falar de algo realmente desse ano, sem dúvida, esse ano tiveram essas experiências que tornaram, né, o ano muito especial e realmente seria a experiência de maior alegria. Porque realmente foi um ano muito difícil. Nós tivemos, né, muitas dificuldades, crises, tivemos que nos reinventar na escola em vários aspectos, mas toda crise, como a gente sempre costuma falar, toda crise, se ela for bem conduzida, bem aproveitada, ela pode nos aproximar muito da nossa identidade, no sentido de que a gente vê o que realmente tem valor para nós, o que realmente importa. Então, como se no meio do furacão, a gente olha e percebe mais essa necessidade de uma terra firme, mais necessidade de estabilidade, ver o valor que essas coisas têm para nós e essas coisas que nos estabilizam, que são as nossas próprias prioridades, o nosso próprio coração, como a gente costuma chamar, né? E eu considero que essas crises nesse ano trouxeram muito crescimento para todos nós, por isso foi um ano assim muito especial. Ver as pessoas, bem especificamente a experiência, né? Ver as pessoas, os nossos alunos, membros de Nova Acrópole crescendo, superando a eles mesmos, não em uma experiência específica, assim, mas a cada conversa, cada aula, cada momento, cada celebração, cada festa que tivemos, cada encontro, ver cada um, assim, crescendo, superando a si mesmo, tirando suas próprias dúvidas em relação a si mesmo, enfim, se aproximando mais da sua natureza, se aproximando mais de quem são, é sem dúvida, assim, a minha maior alegria. Ver cada pessoa, do início do ano até quem ela é hoje, no final do ano, ver ela muito mais próxima dela mesma, expressando muito mais ela mesma, expressando muito mais os seus potenciais latentes e podendo sentir essa mesma felicidade que eu sinto, de ter realmente um grande ideal, um grande sonho pelo qual viver. Sem dúvida, essa é a maior alegria. Eu acho que todos os pais sentem assim, muito mais felizes com a felicidade dos filhos. É assim que eu me sinto também. Minha maior alegria realmente é ver cada um deles mais felizes e mais próximos deles mesmos, sem dúvida. E é curioso, Bia, essa questão de cada ano um pouco maior, existe algo curioso nessa mecânica do tempo. Eu me lembro 1992, minha primeira filial, Valparaíso de Goiás. As cadeirinhas lá, os folhetos distribuídos, eu me lembro o primeiro grupinho de alunos que se sentou na minha frente, 6 alunos, sobraram 4 cadeirinhas. E eu pensei, não vai existir nunca um momento tão alegre quanto esse. Hoje, quando eu faço, sei lá qual é a turma, seja lá quantas turmas já abri, uma turma aberta agora, nos primeiros dias de 2022, dá exatamente a mesma alegria. Isso é muito engraçado, né? É curioso. A gente pensa, não, é porque era uma novidade. Não, é sempre a mesma alegria. Existe uma coisa muito forte por trás dessa ideia de que a gente está beneficiando a vida de alguém, de que a tua vida foi além da mera sobrevivência. Tem uma frase de Carl Jung, que eu gosto muito, que ele diz que o sentido da vida humana é lançar luz sobre a escuridão da mera existência. E eu acho isso maravilhoso. Você lançou luz sobre a escuridão da mera existência de alguém, mais um, mais 2, mais 3.
Pode ser a milésima turma, ela tem o mesmo gosto da primeira. Trabalhar para algo maior do que simplesmente sobreviver da maneira mais confortável possível, trabalhar para algo que extrapola a nossa mera existência, para algo que beneficia o maior grupo humano que a gente possa atingir com a nossa boa vontade, já é um motor, um dínamo de energia constante, nos motiva sempre como da primeira vez. Eu acho isso muito impressionante. E isso é um gancho para a última pergunta que eu gostaria de fazer para os meus convidados, que é: uma pessoa que esteja querendo se lançar a um sonho ousado, de preferência um sonho que beneficie mais gente e não apenas somente a ela própria, um sonho altruísta, um sonho que seja fator de soma na vida de várias pessoas além dele mesmo, um idealista diante dos seus sonhos. Que conselho cada um de vocês, meus queridos convidados, dariam a essa pessoa? Fernanda. Começa? Acho que a gente vai bater nos mesmos pontos, né? Inevitavelmente eu lembrava de Steven Pressfield, nosso muito comentado autor, muito querido pelo livro Da Guerra da Arte, que ele fala da resistência que sentem aqueles que querem justamente se lançar a algo que é altruísta, que é maior do que nós mesmos e que, obviamente, dá medo, porque é desconhecido, é maior, e que, inclusive, é bom saber, né? Sempre vai ter vários que criticam e vão contra. É muito forte essa resistência, não só de nós mesmos, que sentimos medo de nos lançar, de fazer algo novo, que é maior do que nós, para os demais, e que a gente, em geral, não sente que tem forças, obviamente, né? E saber ainda que vão ter muitos que vão dizer também o contrário, que não devemos, que não vale a pena, e que a gente deve ir mesmo assim. O conselho que eu vou dar, e que eu sempre darei, é esse, de que a gente deve se lançar esses sonhos maiores e saber distinguir essas várias vozes que vão dizer contra, mas que a que mais importa, a que mais interessa é essa dentro de nós que diz sim, é importante, é necessário, eu vou. E é por isso também que nós precisamos de pessoas que nos apoiem, e é algo que eu vejo na Nova Acrópole, todos nós sabemos disso e convidamos vocês a também participarem, porque essa espécie de família, como disse a Bia, o Paulo, é uma família mesmo em que a gente pode se apoiar nesses sonhos. Não nos sentimos sozinhos, sentimos que tem muitas outras pessoas que entendem disso e que podem fazer conosco, viver isso, que vão apoiar, não vão dizer contra, pelo contrário, vão dar todo o apoio, embora seja difícil. Então, ou seja, que entendem isso, né? Eu posso falar da senhora, por exemplo, que foi a que mais me ajudou, com toda certeza. Uma das pessoas, o professor Luiz Carlos, nosso diretor nacional, e outros diretores que deram experiência também, muito apoio. E isso é importante, essa espécie de outra família, outro tipo de família, essa espécie de família de alma, né? Que a gente diz que a gente tem na Nova Acrópole. Então, eu acho que todos os idealistas, se possível, venham para a Nova Acrópole, porque é exatamente essa nossa ideia, de ser essa família que dá forças para a gente ir além da gente, porque a gente mesmo normalmente não acharia que pode. Esse é um ponto que eu acho que vocês também vão comentar outros, mas acho que esse é um ponto que vale a pena ressaltar. No trabalho de Nova Acrópole, ou no trabalho que seja lá qual for, você faça como idealista, tentando beneficiar o ser humano, já que Fernanda falou do Pressfield, ele diz que cada degrau que você sobe ascendente, ou seja, para o teu aperfeiçoamento como ser humano, a resistência vai tentar te frear. Portanto, acaba sendo uma bússola, que onde ela mais te freia é exatamente onde você deve ir. E às vezes essa resistência recruta aliados, como o Pressfield fala muito bem no livro, né? Existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando a gente tenta reagir, parece que ofende as pessoas, parece que de alguma maneira elas se sentem incomodadas, e muitas vezes é a voz da resistência. Ou seja, acaba sendo um sintoma de que a direção é correta. Quando há essa pressão, significa que estamos rompendo com as amarras do conhecido. O termômetro é sempre de coração aberto, dando o nosso melhor. E sempre que o benefício atinja mais gente, mais peles além da nossa, que seja para um grupo cada vez maior, que o nosso sonho de alguma maneira envolva, na medida do possível, a humanidade. Paulo, o que você aconselharia a esse idealista iniciante? Lúcia, a senhora sempre trabalha essa ideia nos seus cursos de seja um fator de soma na vida das pessoas.
seja alguém que impacta positivamente as pessoas. E o que eu recomendaria é você refletir as pessoas que convivem comigo, minha família, meu trabalho, as pessoas que a vida trouxe para viver comigo. Quando elas entram em contato comigo, elas se sentem estimuladas a serem melhores, ou eu semeio algo que não é tão positivo assim nas pessoas. Na física, existe um fenômeno que se eu pego um ímã que é muito forte e aproximo ele de uma barra de ferro, depois que você afasta, aquela barra de ferro ela se torna eternamente um ímã. É como se se você trabalha internamente, sinceramente, com toda a intensidade, aquilo que você quer ser fora, é como se você se tornasse um imã. E quanto mais você se lapida e cria esse compromisso de melhorar, mais eficaz você vai se tornando nessa capacidade de tocar as pessoas. Isso é um fator de soma na vida das pessoas. Então, para alguém que quer trabalhar pela humanidade, não queira que as pessoas mudem fora. Muda dentro e muda com cada vez mais intensidade. Coloca a tua personalidade a serviço dessa ideia e lapida a si mesmo. Aquela imagem famosa do homem que lapidando a si mesmo. Isso pode ser feito no físico, mas pode ser feito também no coração e na mente. Você pode lapidar seu coração e sua mente para que você se torne um fator de soma cada vez mais importante na vida das pessoas. Então, primeiro seja, depois fale. É muito interessante não viver em vão, fazer a diferença, né? Eu fico imaginando, de repente, um exercício de imaginação, fechar os olhos e imaginar que você vai abrir os olhos no último momento da sua vida e vai ver todas as pessoas que interagiram com você. Se cada uma poderia te dizer, graças a você. Se nós somos fator de soma para as pessoas, para a vida, para nós mesmos. Acho que não pode haver nada tão gratificante, que cada ato nosso pode nos levar nessa direção. E aí ele se torna um tijolo sólido e consistente da construção que pretendemos para a nossa vida como um todo. Fiz diferença, não vivi em vão. Para mim, para o outro, para o mundo. A minha vida acrescentou, teve valor. Eu dei o meu recado. É com certeza uma consideração muito bonita. Bia, você, o que você daria de conselho para esse idealista que quer se lançar para realizar os seus sonhos? Lúcia, eu diria assim que não se coloque limitações externas, que é o que a gente costuma fazer muito, porque essa é uma forma muito materialista de pensar. A gente costuma pensar que nós somos limitados pelo emprego que a gente tem, pela nossa família, pela cidade onde eu moro, o carro que eu tenho. Então, sempre pensamos que nós não fazemos as coisas que nós gostaríamos, ou não realizamos nossos sonhos por causa das coisas fora de nós. E, na verdade, nós somos idealistas, então significa que nós concebemos que sempre a causa está acima, está nas ideias, elas não estão embaixo. Então, significa que se nós estamos limitados nesse momento, não é pelas coisas, é pela falta de conexão com a ideia e uma falta de conexão com o nosso próprio ser. Então, não são as coisas que estão nos limitando embaixo. O que limita a realizar nossos sonhos nunca são as coisas. E se nós não sabemos aonde estão as causas, essa conexão conosco mesmo, então nós não sabemos aonde trabalhar. Blavatsky, ela tem uma frase que a senhora sempre cita muito, inclusive nas palestras, que eu gosto muito, que ela fala que todo ser humano que quer trabalhar por esse propósito da natureza, essa união novamente do ser humano com o seu próprio ser, essa humanização do ser humano, ou seja, aquilo que corresponde ao ser humano em relação à natureza, todo ser humano que quer trabalhar por isso, a natureza vai ajudá-lo também a cumprir o seu propósito, vai considerar como um dos seus criadores e vai também te ajudar, vai te apoiar. Então, o que eu mais poderia, assim, desejar realmente a todo idealista, todas essas pessoas que têm sonhos bonitos, sonhos profundos e querem realizar, é que procurem realmente essa causa de onde estão as suas limitações, e não procurem embaixo, como os materialistas fariam, mas que realmente procurem em cima, sempre que sentimos que estamos limitados,
é uma falta realmente de ligação, uma falta de conexão. Não está embaixo, está sempre em cima. E um ser humano que quer contribuir, então, com esse propósito da vida, que quer apoiar a natureza, então ele vai ter uma força descomunal. Aí, daí onde vai vir o poder dele, vai vir de cima, não vai vir de baixo, das coisas de onde todo mundo está achando que está vindo o poder das pessoas. Inclusive, essa é a nossa proposta como Nova Acrópole, a formação de indivíduos, então de seres humanos que sabem quem são e sabem onde está essa verdadeira força, esse verdadeiro poder do indivíduo, esse verdadeiro poder do ser humano. Que é isso que nós acreditamos, que esse indivíduo ele tem uma força de transformação na sociedade, no entorno, enorme. Tem muito mais força de transformação do que um grupo muito numeroso. O indivíduo tem muito mais força do que as massas. Esse que sabe quem é e tem clareza de quem é. Esses vão realmente transformar o mundo. Então, por isso que atuamos aí, como acropolitanos. Então, recomendo muito que todos possam participar também dessa atuação, nas causas, não nas consequências. E aí possam realizar os seus sonhos. É muito interessante isso, Bia, porque você lembra que Epíteto, filósofo estoico, dizia que as circunstâncias são neutras. A carga positiva ou negativa somos nós que damos a ela. Né? Senão diríamos que seria impossível para um Johann Sebastian Bach, com mais de 10 filhos, dedicar uma vida à música, ou que seria impossível para Stephen Hawking, com todas as limitações físicas que tinha, se dedicar uma vida à física, dedicar-se à ciência, enfim. Quando nós nos colocamos com um fator de compromisso, colocamos o nosso coração naquilo que fazemos, parece que os fatores se mostram, inclusive se revertem como positivos. Eu saí daqui para fazer João Pessoa, para fazer Belém do Pará, com 2 filhas pequenas, foram crescendo ao longo do processo. Bom, isso dificulta muito. Olha, eu poderia dizer que não teria feito sem elas. Me ajudaram demais, me inspiraram demais, me apoiaram em tudo que eu fiz. Talvez sem elas eu não tivesse tido condições de fazer. É interessante quando a gente coloca o nosso coração num sonho, parece que nós saímos imprimindo o nosso coração em todas as outras coisas também. Quando nós agimos por um desejo egoísta, o nosso coração está só naquilo que nós desejamos. Quando você coloca o seu coração num sonho altruísta, você vai imprimindo o seu coração em todas as coisas que estão pelo meio do caminho. Então, se você tem filhos, os filhos são um fator que te estimula demais a querer ser um ser humano melhor por conta deles. E daqui a pouco você entende que há outras formas também de fazer filhos e que há muitos filhos que não são só de corpo, são filhos de alma. E se você tem um emprego que é difícil, você se estimula cada vez mais a encontrar formas de dar o seu melhor ali para tornar mais fácil aquele ambiente que te parece tão árduo. Porque sempre que parece que a gente dá o nosso melhor, a gente revela a luz que há em todas as coisas, tudo é dual. E a própria coerência que é cobrado de nós quando fazemos uma filial, começamos a dar aula, nós divulgamos sonhos para as pessoas, divulgamos luz. Portanto, sentimos-nos obrigados a sair pelo dia fora encontrando luz em tudo aquilo que fazemos. Então, é interessante como, a serviço da luz, eu vejo luz em tudo. A serviço de um objetivo muito pequeno, muito egoísta, muitas vezes as circunstâncias se tornam sombrias. Nós justificamos tudo aquilo que seria arbitrário. Parece que costuramos o falso arbítrio da vida e tudo passa a ser dotado de sentido. De tal maneira que a gente pode chegar em determinado momento e dizer: sem essas coisas eu não teria chegado tão longe. E que foram essas coisas? Os empregos que tive, as dificuldades que tive, os filhos, tudo. Sem essas coisas não teria chegado tão longe. Elas foram não elementos que me dificultaram, mas elementos que me apoiaram. Dificuldades, às vezes, físicas, bom, me ajudaram a desenvolver a vontade e a determinação que me permitiu que a minha imaginação fosse aonde o corpo não podia ir. E por aí vai. Dependendo da maneira como lidamos, porque uma coisa é certa, o mundo é dual. Ele sempre vai ter dificuldades e facilidades. A gente pode converter tudo em estímulo, ambas as coisas. É interessante que o altruísmo nos ensina a fazer isso, porque é uma boa causa, ela faz com que a gente levante da cama pela manhã com um impulso para superar o que houver pela frente e integrar o que houver pela frente. Esse é o estímulo de quem se levanta pela manhã para trabalhar pela humanidade. E isso seria a minha despedida para todos que nos assistem. Agradecer muito aos nossos convidados, vou passar para eles falarem as suas palavras finais
mas, sobretudo, lembrá-los que, quando trabalham para algo maior do que uma mera existência confortável, plácida, quando trabalham por um compromisso com a humanidade, têm boas razões para pular da cama e passar por cima das dificuldades. Isso está garantido, desde sempre e para sempre. Fernanda, suas palavras finais? Bom, eu agradeço a vocês pelo bate-papo, professora Lúcia, por esse convite, essa intermediação. E eu ia complementar o que a senhora falava, a Bia falava também, de que a gente também não seja materialista, por um outro lado, de esperar que os resultados nos realizem, só os resultados em si, que é essa necessidade de ver as coisas concluídas e dizer sim, então funcionou, está correto. Porque, na verdade, o que seria o melhor não é só o resultado em si, né? Muitas vezes é só uma coisa material, só um resultado material, e sim o processo de realizá-lo. Que, como a senhora disse, a gente foi crescendo por causa dessas adversidades do caminho, e que a grande importância é a gente crescer. Não é se o que a gente almejava realmente saiu exatamente como a gente esperava, né? Porque não é isso o mais importante. Pode ter dado errado, pode ter mudado os planos, mas se a gente cresceu com as adversidades, se a gente se tornou mais maduro, mais sólido interiormente, mais altruísta, melhor ser humano de forma geral, vale o processo. Então, eu deixaria a última recomendação, né, para aqueles que querem também se lançar a seus sonhos, a realizar os seus sonhos, que não esqueçam que a gente não só veio fazer coisas, a gente veio crescer como ser humano, essa é a nossa grande questão, esse é o nosso trabalho. Com certeza. A expectativa de um resultado. Em um ano, minha escola tem que estar de tal tamanho, no nosso caso. Isso é uma fantasia. Ela vai estar do tamanho que tiver que estar. Mas olha, a 11ª cadeira foi uma alegria que eu nem te conto. E foi tão importante quanto todo o resto. Todos os dias foram uma grande alegria. Saber trazer esse ideal que está lá no horizonte para cada dia, porque você alcança o ideal quando você tem uma soma de dias ideais. Isso é muito bonito. Suas palavras finais, Paulo. Eu queria agradecer a senhora, Fernandinha, Bia, por esse momento. Falo por mim, por elas, é uma grande alegria estar com a senhora aqui hoje. E queria deixar para quem nos assiste um convite de conhecer uma escola que esteja próximo de você, porque nosso YouTube é muito rico, nossa Acrópole Play, nossa plataforma é muito rica, mas é na escola que você vai ter a oportunidade de conhecer uma nova família, de pessoas comuns como você, com defeitos como você, com virtudes como você, e principalmente com um grande desejo de serem melhores do que elas mesmas. Não melhor do que o outro, mas melhor do que ela mesma. E conviver com pessoas assim, conectar seu coração com pessoas assim é algo que dá muito combustível e inspiração para que você aprenda e cresça ainda mais. Então conheça uma escola perto de você. Recife, Adibia, Porto Velho, Fernandinha, João Pessoa, quem for da Paraíba. E nas muitas escolas que temos, mais de 80 escolas que temos no país hoje, conheço uma escola E no mundo inteiro? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Cultura para o mundo inteiro. Se permita essa experiência de expandir sua família, expandir seu coração, além da família física, se permite uma família também espiritual. Isso é muito importante. Sábios talvez tenham perfeição. Nós temos ânimo de aperfeiçoamento. Mas olha, somos teimosos que você nem imagina. Não vamos desistir de nos tornarmos um pouquinho melhor à medida que caminhamos. Isso é um ingrediente maravilhoso que você pode adquirir dessa família. O filósofo é um buscador da sabedoria. Ele não é um sófos, ele é um filosófos, um buscador. Ele não tem perfeição nenhuma, mas tem um ânimo de aperfeiçoamento birrento e que não desiste nunca. Isso é muito bom porque é contagioso. E você pode vir pegar isso com a gente, quem sabe, para alimentar seus próprios sonhos, os seus próprios ideais. Bia, suas palavras finais? A gente estava falando um pouco agora sobre esses momentos de felicidade, maior alegria, a senhora comentando sobre essa 11ª cadeirinha lá da sala.
E eu estava pensando aqui, refletindo, né, por que essas coisas nos deixam realmente tão felizes, tão realizados, tão plenos. Eu estava me lembrando de uma frase de HPB que eu gosto demais, que ela fala que todo ser humano, quando faz tudo aquilo que pode, ele faz tanto quanto aquele que faz o máximo. O seu mérito, a sua felicidade, a sua capacidade de realização, quando eu faço o melhor que eu posso, que não é tanto quanto quem pode o máximo, né, quem tem as maiores possibilidades, mas a minha possibilidade de plenitude, de realização e o mérito interior é exatamente igual, exatamente equivalente àquele que tem as melhores possibilidades possíveis. Então, eu pensando muito nisso, que eu queria deixar, né, como palavras finais também, que cada um possa ser o melhor que pode, colocar o seu coração nas coisas que faz, e se cada um faz o melhor que pode, vai sentir essa mesma plenitude, essa mesma realização, desses que a gente olha assim de longe e às vezes pensa que são seres humanos que fazem coisas grandiosíssimas. Realmente são e realmente fazem, mas cada ser humano tem a mesma oportunidade de ter a mesma plenitude e a mesma felicidade, desde que coloque o seu coração e que faça o melhor que pode. E eu convido também, como todos já fizeram, convido para que cada um possa realmente conhecer a Nova Acrópole, para que possa ajudar nesse processo de entrar em contato consigo mesmo e colocar o melhor dos seus próprios potenciais, despertar o melhor dos seus potenciais e encontrar essa mesma capacidade de plenitude, de felicidade, de realização que todo ser humano tem por igual. Obrigada. Com certeza. Numa reta contínua, toda iluminada por seres em evolução, quem ajuda um ser humano que está diante de si não é diferente daquele que, em algum outro ponto, salva um povo, salva a humanidade inteira de alguma catástrofe, seja do que for. São seres que, no ponto em que estão dando o seu melhor. Nessa reta infinita, a gente não pode dizer que um ponto seja superior aos outros. Se ele é pleno, ele é consistente e tem o mesmo valor. Realmente é assim que funciona. Quem faz o seu melhor, dizia Blavatsky, faz tudo o que se pode esperar dele. Em uma época crítica como essa, difícil como essa que vivemos, passando por uma pandemia, uma coisa complicada, que espero que possamos encerrar esse episódio, mas as dificuldades, nós sabemos que sempre haverá dificuldades. Uma coisa que me lembra foi um dia lendo um episódio histórico interessante, que foi a Guerra das Termópilas, quando os gregos iam enfrentar os persas, mais especificamente os espartanos. O rei Leônidas escreveu uma lista de 300 guerreiros, que ele escolheu a dedo para estarem naquele portal, nos portões de fogo, os portões quentes, onde eles iam enfrentar os persas, que eram milhares. Eu fico imaginando que tem determinados momentos históricos que são portões quentes, portões ardentes, difíceis, complicados. Talvez nós estejamos num desses momentos históricos críticos. E se nós somos idealistas e vivemos num momento histórico crítico como esse, pode ser, a minha imaginação ousa pensar que algum grande rei tenha colocado o nosso nome numa lista dos 300 que vêm aos portões quentes em momento de tanta dificuldade. Talvez seja uma honra que nós estejamos despertos e comprometidos com a humanidade num tempo histórico difícil. Porque estar aqui, estar desperto e comprometido com a humanidade significa temos uma oportunidade histórica enorme pela frente. Alguém nos escolheu a dedo para colocar nessa lista dos homens de boa vontade que estão despertos num momento histórico como esse. Seja quem for esse alguém, eu não gostaria de decepcioná-lo, não gostaria de desonrá-lo. Eu gostaria de mostrar que eu posso dar o meu melhor, posso fazer diferença, posso segurar por 3 dias os persas até que os espartanos se preparem lá atrás. Posso segurar um pouco as forças de decomposição, a perda de fé, a perda de esperança, o ódio coletivo, as divisões. Posso segurar um pouco com o esforço dos meus sonhos, para dar tempo para que a humanidade se reerga e possa novamente seguir o seu caminho. Pensem nisso. Estar num momento de dificuldade e ser uma pessoa de boa vontade, um idealista, é uma honra. Eu espero que você sinta isso no seu coração e que isso te dê uma motivação mega master para levantar da cama todas as manhãs. Muito obrigada a todos vocês. E feliz 2022. Feliz ano novo. Feliz A ano todos. novo a todos. Feliz ano novo. Até logo.
Música